Olá, graça e paz. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Do fundo do meu coração e creio que a sua vida já está sendo transformada. Chegamos ao final do 4º módulo Mudança de Vida Combatendo a Depressão com o tema principal Desertos. Lugar seco e considerado de difícil habitação devido à produção de pouca água, clima e vegetação. O deserto é um lugar complicado de estar, mas de vez em quando é inevitável passar por ele. Na Bíblia encontramos desertos. Neste 4º módulo, sendo hoje o 5º, vamos falar sobre alguns deles e como eles podem nos ajudar a vencer os momentos áridos da nossa vida. Neste momento, lhe convido a orar junto comigo para agradecermos ao Senhor por 6 versículos concedidos para nós, para que possamos meditar e buscar auxílio diante da palavra divina. Oremos. Senhor meu Deus e meu Pai, chegamos ao 5º dia deste 4º módulo, Desertos. Falamos sobre a vida de José, falamos sobre a vida de Moisés, falamos sobre a vida de Elias, falamos sobre a vida de Davi e hoje, aleluia, glórias a Deus, aleluia, Senhor, vamos falar sobre a vida de Jesus, para que o Senhor possa conduzir os nossos lábios e assim chegarmos ao objetivo deste propósito, que é a restauração de nossas vidas. Em nome de Jesus eu agradeço e que o Espírito Santo esteja conosco até o final. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Meu irmão e minha irmã, antes de iniciarmos este 5º e último dia deste 4º módulo, peço que você esteja de posse do seu caderno, Bíblia, lápis ou caneta. É importante que você faça as anotações. E este último dia, eu trago o tema Jesus. Não poderia terminar este propósito de outra forma. Até ele, o nosso Salvador, esteve no deserto. A Bíblia diz que Jesus foi levado para o deserto para ser tentado. Ali passou 40 dias sem comer e sem beber. Não pense você que o deserto foi fácil só porque ele era Deus. Até porque Jesus era 100% Deus, mas também era 100% homem. Seu lado humano estava esgotado e ele estava com fome. Jesus venceu a tentação com uma arma, a palavra. Os desertos da nossa vida são áridos e de vez em quando podemos nos sentir tão fracos que desanimamos com a vida, achando que o nosso deserto nunca vai passar. Jesus aqui nos mostra onde encontramos a nossa força, na sua palavra. Pode parecer algo clichê de se falar, mas é uma realidade maravilhosa na vida de um cristão. Na minha vida também passei por desertos. Minha alma parecia faminta e comecei a ler ainda mais a Bíblia. E quando mais eu lia, mais eu necessitava ler. Minha alma era alimentada e a minha sede parecia menor a cada dia. Ter uma vida de leitura bíblica e oração com devocionais, mensagem de fé, são armas poderosas para vencer os dias quentes. Por exemplo, eu já tinha falado com 2 ou 3 irmãos que já seguem a obra pelo WhatsApp há mais de 3 anos, que os dias que eu não gravo os devocionais e que não há uma atividade de evangelização no projeto, os dias ficam calorosos.
O inimigo ele procura uma brecha, e são justamente nesses dias que ele tenta nos desarticular, desestabilizar, melhor dizendo. Deus é aquele que nos tira das cadeias, fala conosco em meio a brisas e nos livra dos nossos inimigos. É com Ele que devemos estar ocupando o nosso tempo. O deserto vai passar, a dor um dia vai embora, a mudança vai ficar menos intensa e os problemas vão virar experiências do passado. Todas as coisas e vivências vão passar, mas existe um que vai permanecer sempre o mesmo, o nosso Deus. Deixe Deus colocar uma nuvem para lhe dar sombra nos dias quentes. Deixe Ele aquecer você com o fogo nas noites frias. Deixa Deus guiar os seus passos quando tudo parecer confuso. Deixe Deus cuidar de você. Com Ele, até mesmo os desertos viram lugar de paz. Olha, meu irmão e minha irmã, muitas das vezes, os desertos são potencializados por nossas culpas. Nós somos culpados por alguns desertos. Saiba disso. Quanto mais... Preste atenção. Quanto mais nos apegamos à palavra de Deus, menores serão os nossos desertos. Por que eu estou falando isso? Quanto mais você fica conectado à palavra de Deus, mais fortalecido você fica diante as adversidades. Isso eu estou falando dentro de um contexto geral. Estou falando no trabalho, relacionamentos, finanças, saúde, família, negócios. No livro de Mateus, capítulo 4, dos versículos 1 a 4, a palavra diz: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Glórias a Deus por isso. Gostaria que você prestasse atenção, como eu falei. No primeiro dia falei sobre José, no segundo falei sobre Moisés, depois falei sobre Elias, depois falei sobre Davi, e agora estamos falando sobre a vida de Jesus, o deserto que Jesus passou. O que eu quero estabelecer aqui para você é diagnósticos para que você possa identificar e, através da palavra, sobrepor as dores. Vamos acompanhar aqui esta ação. 2 pontos que eu destaco aqui, tá? Primeiro, Jesus foi tentado. A tentação de Jesus por Satanás foi uma tentativa de desviá-lo da perfeita obediência à vontade de Deus. Note que Cristo, em cada caso, submeteu-se à autoridade da palavra de Deus, ao invés de submeter-se aos desejos de Satanás. Que podemos aprender da tentação de Cristo? Olha lá, hein? Importante. Primeiro, Satanás é o nosso maior inimigo. O cristão deve estar consciente de que está numa guerra espiritual contra poderes malignos, invisíveis, porém claramente reais. Segundo, sem o devido emprego da palavra de Deus, o cristão não pode vencer o pecado e a tentação.
Como usar a palavra de Deus para vencer a tentação. Ponto número 1. Reconheça que, mediante a palavra, o cristão tem poder para resistir a qualquer sedução que Satanás lhe apresente. Ponto número 2. Coloque, isto é, memorize a palavra de Deus na sua alma e mente. Ponto número 3. Medite nos versículos memorizados de dia e de noite. Ponto número 4. Repita a passagem memorizada para si mesmo e para Deus no momento em que você for tentado. Ponto número 5. Reconheça e obedeça ao impulso do Espírito Santo para obedecer a palavra de Deus. Ponto número 6. Envolva todos esses passos com oração. Passagens para memorização em caso de tentação. Tentação em geral, Romanos 6 e 8. Tentação para a imoralidade, Romanos 13 e 14. Mentira, livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 9, e livro do apóstolo João, capítulo 8, versículo 44. Mexerico, Tiago 4, versículo 11. Mexerico é fofoca. Desobediência aos líderes espirituais, Hebreus 13, versículo 17. Desânimo, Gálatas 6, versículo 9. Medo do futuro, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Concupiscência, também livro 2 Timóteo, capítulo 5, versículo 28. Desejo de vingança, ainda 2 Timóteo, capítulo 6, versículo 15. Negligência com a palavra de Deus, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 4. E preparação financeira. 2 Timóteo, capítulo 6, versículos 24 a 34 e Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 19. Outro ponto que eu destaco aqui. Você pode estar falando, irmão, você está lendo rápido demais. Meu amado, minha amada, esse vídeo está disponível aqui no YouTube. Vai ouvindo, vai dando pausa, vai dando stop, pausa, play, e você vai fazendo as anotações. Não arrume desculpa para não anotar, hein? Vamos lá, segundo ponto desse primeiro versículo aqui em destaque, eu falo sobre jejum de 40 dias. Jesus jejuou 40 dias e depois teve fome, e a seguir foi tentado por Satanás a comer. Isso pode indicar que Cristo abster-se de água por 40 dias requer um milagre, uma vez que Cristo teve que enfrentar a tentação. Como representante do homem, ele não poderia empregar nenhum outro meio para vencê-la, além de um homem cheio do Espírito Santo. 40 dias. Olha, tem gente que faz jejum aí para emagrecer no primeiro, no segundo dia, só falta ir para uma clínica hospitalar, um hospital para tomar soro, porque acha que é o fim do mundo. Agora, venhamos e convenhamos, olha o que Jesus nos instrui na finalidade da tentação. Você sabia que quando você entra nas artimanhas do inimigo, dependendo do grau de severidade, do grau de complexidade, isso pode destruir a sua vida, o seu casamento, o seu trabalho, os seus negócios, a sua saúde e até mesmo a sua fé. Você sabia que todo entretenimento, ele tem um objetivo de destruição? Irmão, eu não sabia disso não sabia? Desculpa esse tipo de pronúncia, ora pois. Meu irmão, minha irmã, a internet está cheia de armadilhas. Há pouco tempo aí nós tivemos um caso aí, não muito obstante, de usarem como se fosse um aplicativo. Eu não vou citar aqui porque venhamos e convenhamos, mas existe um aplicativo aí que as pessoas entram para ganhar dinheiro através de nudes. E você acha que isso aí é o quê? Inspiração do Espírito Santo para fazer isso para ganhar dinheiro? Claro que não, isso aí é o inimigo. Ele faz de tudo para tirar o alvo.
E dependendo da complexidade que a pessoa está, na carência, no que diz respeito até na parte financeira, isso aí é como se diz na gíria, é o pulo do gato. Agora, preste atenção no que eu trago aqui agora no segundo versículo deste último dia. Livro de Salmos, capítulo 119, versículo 105, a palavra diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Olha, meu irmão e minha irmã, a palavra de Deus contém os princípios espirituais que nos ajudarão a evitar tristezas, ciladas e tragédias causadas por decisões e escolhas erradas. Portanto, devemos ter em grande estima a sua sabedoria e sermos fiéis aos seus preceitos em todas as circunstâncias da vida. Olha, eu sei que a vida é tão corrida e, se não me falha a memória, acho que na terça ou quarta-feira desta semana, né? Porque, ou seja, nós estamos no domingo, da semana passada, mas aí eu estou falando entre os dias 18, 19, dos dias 25, é 18, 19, semana passada. Uma irmã, ela mandou um áudio de 1 minutinho. Eu não vou compartilhar, até porque eu não pedi autorização, mas também foi algo assim muito rápido. Ela já conhece o nosso trabalho há mais de 3 anos, mas ela conhecia através do YouTube. Sempre foi uma irmã que assistia todos os nossos vídeos diários. Sempre teve o comentário dela e o like dela. E ela sempre veio aqui dizendo: irmão, já assisti o Café da Manhã com Deus, já deixei o meu like. Já assisti o versículo do dia, já deixei o meu joinha. Sempre foi assim. Quando iniciamos esse ano de 2021, nós fizemos um propósito chamado reconciliação. Falamos sobre catalasso. Catalasso no grego significa reconciliar, tanto com Deus como com as pessoas. E no desenrolar da sabedoria divina através desse propósito, o que foi se falado foi buscar sabedoria. Muitas igrejas estão falando sobre buscar tesouros, riquezas, negócios, carros, mansões, casarões, casamentos de luxo. Tem de tudo que a gente escuta e é verdade. Estão pregando a Bíblia de forma errada, enquanto outras religiões estão pregando a palavra de Deus. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescidas. Quem foi que falou? Foi Márcio? Não. Foi fulano de tal? Não. A Bíblia, Jesus Cristo. Jesus Cristo falou que nós teremos aquilo que nós desejamos segundo a vontade de Deus, que Ele inspira o Espírito Santo, colocando esse desejo no nosso coração para que sejamos agraciados segundo o seu galardão para as grandes vitórias. Voltando aqui, dentro do contexto do salmista, no livro de Salmos, capítulo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Isso se chama sabedoria. Quando nós estamos enfrentando as grandes batalhas da vida, nós recorremos a livro de autoajuda, consulta no Google, consulta no fofoqueiro, consulta na fofoqueira. A gente faz todo tipo de consulta, mas nós não nos prontificamos a buscar a cura através da Bíblia. Nós não buscamos. Quando chegamos a este ponto importante da palavra divina, a gente se depara de coisas simples, porque Deus não colocou barreira em nossas vidas, pelo contrário, foram nós mesmos que colocamos. Então, quando a palavra diz lâmpadas para os meus pés, é porque através da nossa conectividade com a palavra divina, nós angariamos
sabedoria. Ah, irmão, você é um cara sábio? Não, porque eu já errei tanto. E agora eu estou compreendendo que não adianta eu lutar contra as minhas vontades. Lutar contra a vontade de Deus e atender uma demanda interna minha. Isso faz com que a gente entre nos desertos da vida. E quando você entra no deserto, enquanto você não abrir a sua guarda, Deus não vai operar na sua vida. Nós precisamos... o deserto, ele tem vários significados importantes para a nossa vida, como, por exemplo, abrir a nossa visão. A nossa visão, ela é limitada. A nossa visão, ela é limitada. Nós só começamos a enxergar os nossos problemas e não percebemos que as soluções estão ao nosso redor. E você não consegue se aliviar do peso da carga do dia a dia porque você não busca Jesus Cristo. Você busca tudo, você busca um Netflix, você busca uma novela daquela novela que gosta de botar homem com homem, mulher com mulher, né? Você gosta de ouvir coisas que não agregam valores, grupos no WhatsApp que compartilham vídeos eróticos, pornográficos. Você busca refúgio em tudo. Mas você se esquece que no momento da angústia e da dor, existe um Deus que é justo, que é digno, que é fiel, um Deus que é capaz de fazer infinitamente mais tudo quanto pedimos, operamos de acordo com o seu poder que opera em nós. Olha o que diz o livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa palavra é de Jesus. Ele está dizendo: meu filho, minha filha, me busque em oração. Não adianta que você não vai resolver esse problema do seu relacionamento. Você não vai conseguir reverter a separação. Você não vai conseguir vencer essa causa na justiça. Você não vai conseguir reverter este processo de demissão. Você não vai conseguir reverter este quadro de doença. Você não vai conseguir reverter a falência da sua empresa. Você não vai conseguir voltar a ser a mesma pessoa do passado. Você vai ser essa pessoa desanimada. Você vai ser essa pessoa cansada, fadigada. Você vai ser essa pessoa pequenininha dentro do seu mundo corruptivo. Mas Jesus diz: vinde a mim. Jesus está nos convidando: venha até a mim. Esse é o generoso convite de Jesus, que destina-se a todos que estáis cansados e oprimidos com os problemas da vida e os pecados do próprio ser humano. Quem vem a Jesus e torna-se seu servo e faz a sua vontade, Ele o alivia de suas insuportáveis aflições. Lhe dará descanso, lhe dará paz e seu Espírito Santo como guia. Deste modo, podemos suportar as provações e inquietações da vida com o auxílio e a graça de Deus. Você não vai conseguir nada na vida se buscar o mundo, o Google, ou buscar um amigo fofoqueiro mais uma vez, ou aquela amiga fofoqueira, ou aquela amiga do mundo que cultua os outros deuses. Não vai conseguir passar pelo deserto enquanto você não se deleitar na saudosa paz de Cristo. Deus, Ele consegue aliviar a sua dor nos momentos mais conturbados da vida. Ele consegue aliviar aquele sono que rouba a sua energia à noite. Ele vem para colocar planos audaciosos na sua vida.
Ele não vem te colocar uma falência de negócios. Ele não vem te colocar porque você perdeu o emprego, porque você está doente. Pelo contrário, Deus te dá uma outra visão da vida. E Jesus lhe convida para que você venha resolver os problemas da vida, para curar a sua depressão, para curar o transtorno de ansiedade. Você procura, não, hoje tem uma live no Instagram do... Não é ele que vai curar, é Jesus, é oração. Jesus ficou 40 dias no deserto orando. Jesus não ficou 40 dias no deserto assistindo Netflix, assistindo Disney Channel, YouTube. Não. Jesus ficou 40 dias orando. Você tem noção disso, que são 40 dias orando? Você não tem dimensão. Olha, tem irmão e irmã que fazem jejum de Daniel, que quando chega no 10º dia entrega, fala: ô irmão, Deus não se agrada se eu estou passando mal, eu estou com fome. Eu vou quebrar o jejum e depois eu converso com ele. Vou trocar uma ideia com Jesus mais tarde. Mais tarde eu troco uma ideia com Jesus. Agora eu não vou conversar não, irmão, sabe por quê? Eu tô com fome, tô com dor de cabeça. Já tomei um remedinho da vida, umas 30 gotinhas, sabe? Isso aí tem me feito bem, eu não vou fazer mais jejum. Não, que jejum o quê? É assim. Jesus ficou 40 dias no deserto. Olha o que diz o apóstolo João, no capítulo 16, versículo 33. Estas coisas vos tenho dito, que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Quem venceu o mundo foi a tia Zélia? Foi a tia Maria? Quem venceu o mundo foi o santo do tal lugar que todo mundo foi lá e ficou olhando uma imagem fixada num galho de árvore? Não foi. Quem venceu o mundo foi Jesus. Jesus te cura de todas as enfermidades. Olha, já passei por cada situação na vida. Já tive queimadura por uma explosão de um botijão de gás de camp. O médico falou: olha, seu rosto vai ficar todo deformado. Não ficou. Passei pelo vale da morte, 2005. Não era a minha hora. Em 2009, passei pela segunda vez. Aí Jesus foi lá e falou: olha, abre os seus olhos. E quando eu tentei fugir da presença dele, as coisas... Aí eu entrei no deserto da Bíblia. Até compreender que a gente não consegue ser nada se a gente não estiver conectado com Cristo. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Olha o que nós estamos passando em pleno século 21. Trancados, cheio de restrições para sair. A empatia de vez agora acabou. Não existe mais empatia. Empatia é uma palavra linda de se expressar, de colocar nas redes sociais, mas não tem. Porque, veja bem, a missão da igreja, todos nós somos igreja, tem a ver sempre com o ânimo que recebemos de Cristo, de sua palavra e da ação do Espírito Santo. Sem esse ânimo e essa paz, não teríamos condições de viver a missão de Cristo aqui na terra. Teremos constantes dificuldades ao procurar levar fielmente a mensagem da salvação ao mundo. Você acha que eu não passo por dificuldade por estar aqui falando que há solução para a sua depressão? Por quantas vezes não me bateu aquela vontade lá dentro? Deixa isso de lado, cara. Vai dormir até mais tarde, dorme tarde, acorda tarde, esquece da vida.
Não se compromete com Jesus, não. Esquece Jesus. Jesus está lá em cima, tá na dele, fica na sua e na terra. Mas aí vem na minha mente a seguinte frase: mas temos a segurança na vitória de Cristo. Precisamos falar que a sua depressão tem cura. Precisamos falar que as suas chagas são saradas pelo amor de Cristo. Precisamos anunciar a verdadeira palavra de Deus. Precisamos dizer que todos nós passamos pelo deserto. Eles servem como um processo de restauração. Ninguém está isento de nada nesta vida. A palavra diz: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Olha o que diz o apóstolo Paulo no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. A palavra diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Este trecho, todas as coisas cooperam para o bem, traz grande conforto aos filhos de Deus, quando temos que enfrentar sofrimentos nesta vida, passar pelo deserto. Eu trago 3 pontos importantes dentro deste contexto. Primeiro, Deus fará o bem surgir de todas as aflições, provações, perseguições e sofrimento. O bem que Deus leva a efeito é conformar-nos à imagem de Cristo e, finalmente, levar a efeito a nossa glorificação. Segundo, essa promessa é limitada aos que amam a Deus e lhes são submissos mediante a fé em Cristo. Terceiro, todas as coisas não incluem os nossos pecados e nossa negligência. Isso quer dizer que ninguém pode alegar motivo para pecar, justificando que Deus fará resultar isso em bem. Irmão, eu estou pensando em cometer um adultério. Mas Deus vai transformar isso em bem, né? Ele vai me corrigir, vai conferir o que eu fiz de errado, vai me restaurar. Ô, meu irmão, tu já está entrando, primeiro, numa furada, porque essa sua intenção é coisa do diabo. Segundo, que essa sua intenção é de mau caráter. Terceiro, que isso não vai acabar bem. E depois, não queira jogar isso na conta de Cristo. Eu estou falando isso de um irmão, mas pode ser uma irmã. Olha só. Nós passamos por várias situações nessa vida, porque muitas das vezes, em quase todas as ocasiões, jogamos a culpa lá no inimigo, e ele nem estava sabendo disso. Nós sabemos que temos uma grande batalha espiritual, nós sabemos do nosso inimigo, mas também temos a questão do caráter. Tem pessoas que não têm caráter. E isso não podemos também alegar que tudo é coisa do inimigo. Caráter é uma coisa que é da pessoa. A pessoa que já tem um caráter duvidoso, ele precisa buscar ainda mais a Deus para que essa imagem ela seja renovada. Então, quando a pessoa tenta incluir o seu pecado, já está ciente que está cometendo um pecado, cometendo as negligências da vida, isso não quer dizer que ninguém pode alegar motivo para pecar. Isso não pode fazer isso. Não pode justificar algo que você já está fazendo por errado conscientemente. Isso também depois gera uma depressão. Sabe por quê? Que a pessoa não consegue desenrolar um enrolo que ela fez, e depois vem colocar a culpa em Cristo. Amém? E chegamos ao último versículo deste 5º dia. Estou aqui
procurando o livro do profeta Isaías, capítulo 43, dos versículos 19 a 21. A palavra diz: eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não os percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei água no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Olha só, preste atenção. A missão de Israel foi bem definida desde a formação do povo no chamado de Abraão. As circunstâncias não determinam e não mudam os propósitos de Deus. Deus, quando tem um propósito para a sua vida, Ele vai cumprir, meu irmão e minha irmã. Não adianta as circunstâncias. O seu povo deve honrá-lo, glorificá-lo e anunciar as suas grandezas e virtudes a todos os povos da terra. É no cumprimento e na obediência aos mandamentos de Deus que nos tornamos agentes de salvação para todas as nações. E é assim o projeto A Marca da Promessa está sendo um canal de bênção e de cura para a sua vida. A palavra de hoje foi semeada para a honra e a glória do Senhor. Oremos. Pai amado, bendito, Senhor meu Deus e meu Pai, glorificado seja o seu santo nome. Peço perdão, Pai, pelas vezes que pequei contra Ti, através de pensamentos, palavras, atitudes, ações, promessas não realizadas, executadas. Eu peço perdão porque o Senhor sempre me convidou para estar diante da Sua presença, mas por algum momento da vida eu escolhi as minhas próprias decisões. E através da Bíblia, nesses cinco dias, deste quarto módulo, aprendemos que os desertos, eles vêm para nos aprimorar, para moldar, para preparar, para ensinar as coisas erradas que praticamos. Meu Pai, que no dia de hoje, Pai, sejamos honrados com a Sua cura, com a Sua paz, com a Sua sabedoria. Que Jesus possa curar todo aquele que está com depressão, devido às condições dos momentos atuais, pandemia, a escassez de emprego está muito grande, o povo está desempregado, doente, falido, as finanças arruinadas, o casamento estremecido, casais vivendo como se fosse disputa de uma terra em países vizinhos. Mas eu creio que no dia de hoje, meu Pai, finalizamos o ensino que os desertos não são ruins, pelo contrário, os desertos são preparativos para os grandes galardões que o Senhor tem reservado para nós. Em nome de Jesus, cada um toma posse da sua cura, da sua bênção, porque o Senhor é Deus para cumprir aquilo que prometeu. Mais uma vez, glorificado seja o seu santo nome. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.